Olá, meus irmãos, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, independente do horário que você vai assistir essa apresentação da nossa aula. Que Deus esteja presente no nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de reflexão e aprendizado. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão, por estar presente na nossa jornada. Pedir a Deus que nos dê a sustentação no estudo de hoje, que nós possamos sair daqui levando um pouquinho mais de conhecimento e aprendizado para podermos ir aplicando aos poucos na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como todos nós já sabemos, nós estamos estudando sobre a mediunidade, O livro que nós estamos usando para estudar a mediunidade é o livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que é um livro que foi tirado do livro do André Luiz, não é? Que também é um livro que só fala sobre a mediunidade. Então, nós estamos na 12ª aula, não é? Do módulo 5 de 2025, da nossa Associação Espírita Seara de Jesus de Embu das Artes. Então, antes da gente começar, falando propriamente do livro do Martins Peralva, vou fazer um breve resumo sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o livro do André Luiz, do qual o Martins Peralva fez esse estudo mais minucioso para que nós pudéssemos estar entendendo um pouco melhor sobre a mediunidade. Então, o que nós sabemos do livro Nos Domínios da Mediunidade é que o André Luiz está contando a história, não é, da Ambrosina e do Gabriel, que são os protagonistas, vamos dizer assim, deste livro, não é? Então, o capítulo é o capítulo 18, Apontamentos à Margem, do livro do André Luiz, Então, o orientador desse livro é Aulus e ele está orientando o André Luiz e o Hilário, nesse estudo que eles estão fazendo sobre a mediunidade. Então, a dona Ambrosina, ela está trabalhando numa casa espírita e o seu mentor é o Gabriel. Então, ela fica fazendo as psicografias ali direcionada, para as pessoas que estão ali estudando, buscando conforto, consolação, porque perdeu seu ente querido, ou porque aconteceu alguma coisa na sua vida em que ela precisa estar sempre, que está ali carente, espiritualmente, de auxílio. Então, Gabriel, ele preside as sessões de atendimento dessa casa, orientando a Ambrosina, não é? Então, ele é um orientador muito firme, Tudo passa por ele ali nos trabalhos da casa, na orientação que ele dá para a Ambrosina. E é um leve sinal de Emmanuel, as entidades que estão ali precisando de auxílio são exortadas à renovação, Era um amigo com comando forte, e seguro. Então, é um amigo espiritual que está ali trabalhando, que não é só um espírito que vem ali passar uma mensagem, mas é um espírito que está dirigindo todo esse trabalho dessa casa espírita, na onde André Luiz está fazendo esse estudo, ele e Hilário, junto com Aulus. Então, há quem, os que estudam mais profundamente essa questão dos irmãos espirituais que nos trazem mensagens, como o próprio nosso irmão Cido aqui da casa, que ele também já nos falou aqui, que esse livro traz Ambrosina e Gabriel, mas que na verdade André Luiz está falando de Chico, não é? Que seria a Ambrosina, e Emmanuel, que seria o Gabriel, que está ali orientando toda esse trabalho mediúnico que acontece ali nessa casa. Então imaginem só que trabalho minucioso
que André Luiz fez para trazer o livro Nos Domínios da Mediunidade, não é? Então utilizou aí um pseudônimo, né, para eles, para que a gente não ficasse preocupado na hora de estudar somente com a figura de Chico e de Emmanuel, mas sim com o trabalho em si que estava sendo feito ali para ser colocado posteriormente para que nós pudéssemos estudar essa questão. Então vamos lá, né? Então, como eu já falei, o livro é o livro do Martins Peralva, não é? Objetivos do mediunismo. E, como eu também já falei, ele foi retirado do capítulo 29 do livro, me desculpe aqui, Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, não é? Então, estudando a mediunidade com Martins Peralva. Vamos lá? Então, essa primeira parte dessa aula eu retirei do prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, olhem como é importante nós estudarmos o livro desde as primeiras páginas. Olha que informações importantes este prefácio, né, do livro Domínios da Mediunidade tem de informações para nos trazer sobre essa questão da mediunidade. Então, lá neste prefácio está escrito assim: raios, ondas, médiuns e mentes. Nós já sabemos que o intercâmbio espiritual que existe entre nós e o plano espiritual, ele vem através de ondas, né, ou raios, e através do que? Da nossa mente, né, a mente do médium. Então tá ligado. Eles emitem para nós raios, ondas para as nossas mentes, que vão ser transformadas ali no conhecimento, na mensagem que vai chegar até nós, né? Então, a nossa mente, como a gente está cansado de falar aqui já na seara de Jesus, a nossa mente é a ferramenta principal de trabalho do médium na casa espírita. Porque a nossa mente é como se fosse o telefone que a espiritualidade usa para se comunicar conosco, né? Então, vem tudo através das ondas psíquicas que nós emitimos e recebemos. Então, ele diz assim: desde o último cartel do século passado, a Terra se converteu num raio de ondas e raios. Num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Então, o que ele está falando para nós? Ele está dizendo assim, olha, desde o século passado, né, que nós estamos, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. Então, começou aí, então, se expandir pela Terra as comunicações espirituais que iam trazer as mensagens para nós, ou seja, seriam aí, então, as mensagens que iam chegar na codificação, né? Que estavam chegando na codificação para que nós pudéssemos receber esse tesouro, que é o Consolador prometido, a doutrina espírita por Jesus, e nós estaríamos envolvidos nessas ondas aí de eletricidade, magnetismo, né? A atração, porque quando os nossos pensamentos, eles se atraem por pensamentos iguais aos nossos, né? Então é uma onda de atração que nós temos uns com os outros. Eu só atraio para perto de mim as pessoas que são iguais a mim, por conta dos meus pensamentos, né? Da eletricidade, do magnetismo que eu estou emitindo, eu vou atrair irmãos, tanto encarnado como desencarnado, que pensam e gostam das mesmas coisas que eu. Aí ele traz aqui 3 cientistas, né? Borns, Planck e Einstein. Erigem novas e grandiosas concepções. Através desses irmãos, começam a aparecer novas concepções em torno dessa questão da eletricidade, do magnetismo, né, da lei de atração. O veículo carnal agora não é mais um turbilhão eletrônico regido pela consciência.
Então ele fala assim, não é mais o nosso veículo, né, nosso corpo, não é mais só um turbilhão eletrônico. Ele começa a ser direcionado, orientado, né? Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Nós já sabemos também aqui na casa que tudo que existe no universo é energia, né? Inclusive o nosso próprio corpo. Toda a matéria que nós conhecemos também é energia, vamos dizer por falta de vocabulário apropriado, energia condensada. Então, ele está dizendo para nós que cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Então, a energia que existe no universo, ela se concentra para ser palpável, né? Para ela se transformar em matéria, né? Para que nós possamos ter como pegar, tocar nas coisas, porque nós estamos encarnados e o nosso corpo também é matéria de energia concentrada, não é? Então, tudo que há no universo é energia e essa energia ela vai sendo transformada de acordo com a necessidade do momento do planeta e das condições em que se precisa ser transformada, né? Em que ela precisa ser transformada. A matéria está transformada em energia, ou seja, quando o nosso corpo, qualquer coisa, né, que nós temos aqui como matéria, ela não tem mais utilidade, ela começa a se deteriorar, né, a se decompor, ela deixa de ser matéria e passa a ser energia novamente, né? Volta para onde tudo começou, ela volta para o universo para que essa energia seja transformada novamente e aí ela, como em estado de energia, ela começa a desaparecer como energia e aparece novamente como matéria. Então é uma matéria para a gente estudar muito complexa, né? E para deixar bem claro, nós aqui na Casa Espírita não somos cientistas, não temos a linguagem científica para falar exatamente o que é. Mas na verdade, para explicar, né, exatamente o que é, mas na verdade é isso. Primeiro é energia, que depois ela é concentrada e transformada em matéria, e depois ela deixa de ser matéria e volta a ser energia novamente. Ou seja, vamos dar um exemplo mais prático. Quando o nosso corpo físico vai ser formado, é utilizada a energia para ser concentrada e ser formado um corpo físico. Depois, quando nós desencarnamos, que nosso corpo morre, o que acontece? Nosso corpo vai se decompondo, vai deixando de ser matéria e voltando a ser energia novamente. É mais ou menos isso que acontece aqui com essa questão da energia e da matéria. E ele fala também que o futuro pertence ao espírito, ou seja, a matéria, ela não é uma coisa que não se acaba nunca. A matéria, ela se acaba, né? A única coisa que não acaba é o espírito, que é uma energia, né? Então, ele continua dizendo assim, ó, meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas e na grande romagem todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Aí aqui ele fala do intercâmbio espiritual entre as criaturas, ele está falando do intercâmbio do plano espiritual com os encarnados, né? E de encarnados para desencarnados também. Então ele está falando assim, ó, ele se preocupou com essa questão, então ele tentou colocar isso mais esclarecidamente para nós nesse livro, nos domínios da mediunidade. Então, o que acontece aqui no intercâmbio espiritual, né?
que nós recebemos mensagens, intuições e orientações espirituais, mas nós também emitimos essas ondas mentais para os nossos irmãos que estão encarnados e também para os desencarnados. Tanto é que nós, às vezes, nos aproximamos mais de determinadas pessoas, né? Gostamos mais, porque nos identificamos mais com essa pessoa do que com a outra, por conta desse intercâmbio que nós temos de ondas eletromagnéticas que nos aproximam uns dos outros, não é? Dos que são iguais. E aí ele fala também assim, todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio. Por que ele fala isso também? Porque assim, de fato, todos nós somos médiuns, porque todos nós recebemos orientação espiritual e intuição, né? Espiritual, para a gente seguir na nossa vida. Nós não seguimos aqui sozinhos, porque quando a gente reencarna, nós temos lá uma gama de irmãos que se responsabilizam pela nossa encarnação, né? Dentro de aspas, temos os nossos anjos protetores, não é? Os nossos mentores. Então, eles vão estar nos orientando durante a nossa jornada aqui na Terra. E vamos estar recebendo mensagens deles o tempo inteiro. A gente só não presta muita atenção nisso, né? É como se é uma coisa muito automática para nós. Então, nós temos uma ideia, pensamos uma coisa, fazemos isso, né? Recebemos uma orientação, olha, acho que isso não é muito bom, talvez seja melhor de outro jeito. Às vezes a gente atende essa orientação, às vezes não. Mas acontece o seguinte, médium mesmo, né? Para fazer esse intercâmbio de mensagens, de trabalho mediúnico, de cura, são aqueles que são mais preparados, né? Aqueles que já estão prontos para receber mensagens mais edificantes. Psicografias, psicofonias, trabalho de cura, né? Médios de cura. Então, esses são os que vão mais a fundo na questão, esses são os que se interessam pela questão, vão estudar sobre isso, vão entender como que funciona e vão trabalhar nessa área. Então, esses são os médiuns de trabalho. E, fora disso, todos nós somos, porque temos esse intercâmbio de ondas mentais com todas as criaturas humanas que existem na Terra, né? E no plano espiritual. Mas médiuns de trabalho são os médiuns que se preparam para trabalhar dentro de uma casa espírita em auxílio ao próximo. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. É o que a gente acabou de falar, né? Então, cada criatura com seus sentimentos. Então, cada um de nós temos uns sentimentos, temos uma dificuldade, temos um problema, né? E nós emitimos os raios específicos de acordo com aquilo que nós estamos sentindo, que nós estamos pensando, que nós estamos querendo. Então, nós vamos emitir esses raios, né? Essas ondas espirituais aí, com aqueles que se identificam conosco também nessa mesma condição. Por exemplo, eu gosto de rosas vermelhas. Então, eu vou emitir essa onda de sentimento e de amor pelas rosas vermelhas e essa onda vai sair, né, pelo universo afora e eu vou atrair pessoas que também têm, né, esse mesmo gosto, que gostam também de rosas vermelhas e que amam as rosas vermelhas e que querem cuidar, estar perto, sentir o perfume dessas rosas. Então, eles vão se identificar e vão se aproximar de mim por conta disso, né? Então, nós atraímos para perto de nós aqueles que gostam das mesmas coisas que nós. Então, se nós somos pessoas que estamos muito arraigados em sentimentos negativos, em sentimentos de ódio, de vingança, né, de maledicência, só vamos atrair espíritos com essa mesma mentalidade que nós. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós queremos, com o que nós gostamos, com o que nós desejamos na nossa vida. Porque é assim que nós vamos ter as companhias melhores ou piores perto de nós. Então,
meus irmãos, hoje em dia nós estamos inseridos também numa onda de pensamentos muito maior do que nós tínhamos antigamente, com a questão da internet, onde nós muitas vezes replicamos algumas mensagens que chegam para nós, muitas vezes maldosa, muitas vezes maledicente, muitas vezes mentirosa, não é assim, para dizer, quem não vai a fundo buscar a origem daquela publicação, e aí acaba transmitindo uma mensagem negativa para frente. Então, nossa responsabilidade é muito grande. Jesus disse que a quem mais é dado, mais será cobrado, ou seja, nós, na doutrina espírita, já temos o conhecimento de que nós atraímos, o que nós sentimos e o que nós pensamos, nós atraímos para nós também. Então, se nós começarmos a fazer parte de uma onda negativa, destrutiva, maldosa, não vamos ter como sair disso com tanta facilidade. E isso não é só no nosso intercâmbio do dia a dia com as pessoas que estão próximas de nós, é com tudo que nós estamos envolvidos, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, com os nossos amigos, na casa espírita e dentro da internet também, né? Que é, vamos dizer assim, um campo meio que sem lei, onde todo mundo fala o que quer, todo mundo diz o que quer, todo mundo faz o que quer. Então, como dizia nossa mãe, você não é todo mundo, então não faça o que todo mundo faz antes de pensar se está certo ou se está errado. E enquanto vários aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, o nosso amigo, André Luiz, procura analisar-lhe a posição e valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Então, ele está dizendo aqui também o seguinte: nós aqui procuramos estudar e fazer, nos interessamos muito dessa questão da mediunidade, só que nós vemos ela da terra para o céu, como se nós fôssemos os responsáveis pela transmissão espiritual que vai chegar para nós. Nós somos, porque nós somos responsáveis, assim, pela ética e pela moral das mensagens que vamos receber de acordo com a nossa própria concepção de vida. Mas quem traz de verdade, como André Luiz está analisando aqui, são o intercâmbio espiritual que vem de lá para cá, dos mentores espirituais que vai nos ajudar a elevar os nossos sentimentos e nosso coração para um caminho de paz, de amor, uma construção no bem. Então, ele não analisa daqui para lá, mas de lá para cá. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações a cada qual segundo suas obras. Emmanuel, foi ele quem fez o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, tudo isso que eu falei até aqui é o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado por Emmanuel, tá? Então, o que ele está dizendo aqui no finalzinho para a gente? Todavia, o que destacamos por mais alto nas páginas do livro, Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, é a necessidade, isso aqui é muito importante para os médiuns, do Cristo no coração e na consciência. Por quê? Como é que nós vamos transmitir mensagens edificantes e que vai auxiliar e socorrer sem estarmos pautados dentro dos ensinamentos do Cristo, dentro da moral do Cristo? É impossível transmitir mensagens edificantes se essa mensagem não estiver orientada pelo Cristo. Porque nós já sabemos que todo o trabalho espiritual que nós temos no planeta é dirigido por Jesus. Então, o nosso coração e a nossa consciência tem que estar no Cristo, para que nós possamos exercer um bom trabalho.
E para que a gente não fique somente naquela questão dos fenômenos, da coisa sobrenatural, né? Na coisa mística. Não. Nós temos que estar consciente que o Cristo é o grande dirigente de tudo que existe em nossa encarnação e desencarnação, porque tanto quanto encarnado como desencarnado é Ele quem nos dirige. E aí ele diz assim, cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, ou seja, cada médium tem a sua mentalidade, tem o seu pensamento, agem de acordo com aquilo que pensa que é certo ou que é errado, não é? Então, cada um de nós, né, com os raios mentais que nos é próprio. Se somos negativos, são raios negativos. Se somos positivos, são raios positivos. Se somos maldosos, são raios que não são bons, não é? E se trabalhamos no bem, são raios iluminados, raios pautados na moral do Cristo. Né? Então, ele pede para que nós tenhamos essa observação, né? Principalmente se nós estamos inseridos num trabalho mediúnico dentro de uma casa. Então, vamos prestar atenção como é que nós estamos agindo, né? Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e se nós estamos fazendo aquilo que Jesus espera que nós façamos, não é? Porque ele está dizendo aqui no final, a cada um segundo suas obras, ou seja, nós só vamos receber aquilo que nós estamos plantando, construindo. Então, vamos trabalhar no bem, vamos fazer a coisa correta, vamos manter a nossa consciência dirigida pelos ensinamentos de Jesus em qualquer fase e etapa da nossa vida, independente de ser só na casa espírita, não pode ser só na casa espírita, tem que ser em toda a nossa existência, em todos os nossos campos de trabalho, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho físico e dentro da casa espírita. Nós precisamos estar sempre conscientes que o grande diretor de toda a nossa existência é o Cristo. E se nós estivermos agindo fora dos seus ensinamentos, então nós estamos plantando uma plantação que depois nós não vamos querer colher. Uma plantação cheia de espinhos, né? Cheia de raízes duras que nós não vamos conseguir tirar depois dali com tanta facilidade. Então, qual é a plantação que nós estamos fazendo? Ela está sendo feita com o Cristo ou sem o Cristo? O que nós vamos colher? Não é? A cada um segundo suas obras, ou seja, o trabalho que nós vamos fazer aqui é que vai contar na hora do nosso desencarne, se ele vai ser mais fácil, mais difícil, quanto tempo vai demorar a nossa evolução espiritual, quanto tempo nós vamos ficar parados no tempo, né, atrasando a nossa própria evolução por conta das decisões erradas que vamos tomando. Então, é muito perigoso passarmos por esses momentos de reflexão e reflexão sem consciência. Temos que ter consciência naquilo que estamos fazendo. É isso que Emmanuel está pedindo para nós no prefácio do livro. Então, aqui, deu um pause aqui, mas voltou. Agora nós vamos entrar aqui no livro propriamente, nos objetivos do mediunismo, no livro do Martins Peralva. Este livro, esta lição está no capítulo 29, tá? O capítulo que foi estudado para fazer este capítulo do Martins Peralva foi o capítulo 18 do livro Domínios da Mediunidade. E agora nós vamos fazer o capítulo 29 do livro do Martins Peralva. O mediunismo é um campo de trabalho onde podem florescer sobre a inspiração de Jesus as mais sublimes expressões de fraternidade, traço de união entre a terra e o céu. Por ele cultivará o homem de bem intencionado o sentimento do bem e da legítima solidariedade. Então, Martins Peralva já começa dizendo que o mediunismo, né, é um campo de trabalho onde podem florescer sobre a inspiração de Jesus
Ou seja, sem a inspiração de Jesus, esse é um trabalho que não tem fundamento. Ele não pode ser um trabalho feito como se fosse, por exemplo, eu sou a médium Dora da Casa Espírita Seara de Jesus de Embu das Artes, então eu sou a top de linha da casa e sou eu quem faço esse trabalho de cura ou de psicografia ou de psicofonia da casa, então eu sou a médium suprassumo, a última bolacha do pacote da Seara de Jesus. Não é assim, não é desse jeito. Por quê? Se eu estiver agindo dessa forma, eu não estou agindo com Jesus. Eu estou dizendo que eu sou a criadora de todo esse trabalho, que sou eu que faço todo o trabalho sozinho, e isso não é verdade. Médium não trabalha sozinho. Ninguém nessa vida vive sozinho, sem orientação espiritual. E médium menos ainda. Mas médium pode estar, sim, trabalhando sem Jesus, por conta de estar se colocando muito acima dos réis mortais, né? E se achando demais como médium, que a espiritualidade superior, ela não abandona, mas ela se afasta, para que ele perceba que o trabalho que ele está fazendo, as atitudes que ele está tomando não são corretas. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ser orientado por irmãos não tão bons assim, não tão bons intencionados assim. Por quê? Porque ele está fascinado, né? É a fascinação. Quando nós estamos fascinados, nós abrimos o nosso campo eletromagnético para que entidades não tão bem intencionadas se aproximem de nós, exaltem ainda mais o nosso ego e nós passamos a trabalhar sem Jesus. Aí o que acontece? Essas entidades podem se apresentar como irmãos de alta hierarquia. Por exemplo, ele pode chegar dizendo que ele é Kardec, ou ele pode chegar dizendo que é o próprio Cristo, ou ele pode chegar dizendo que é Madre Teresa de Calcutá, não é? Que é um Chico Xavier. Então, como nós vamos fazer essa triagem? Né? Como nós vamos nos proteger para que isso não aconteça? Seguindo o Evangelho do Cristo. Sem isso, não temos proteção. Sem isso, estamos num campo minado. Precisamos ter cuidado para não nos deixarmos fascinar pelo trabalho espiritual. Então, temos que ter sentimentos do bem e da legítima solidariedade, que ele está dizendo aqui, que é pelo trabalho pautado pelo Cristo que vai nos levar, se nós formos bem intencionados, um sentimento do bem e da legítima solidariedade. Sem isso, nós estamos correndo um grande risco. Objetivos do mediunismo. Vamos lá. O Evangelho será agora e sempre a base da prática mediúnica, o que a gente acabou de dizer. Meus irmãos, o Evangelho, ele é a base de todo o trabalho, de todo. Não tem como nós fugirmos do livro do Evangelho. Não tem como o espírita, e principalmente o espírita que trabalha na casa espírita, se ele ele ficar sem fazer o Evangelho no lar, por exemplo. Não tem essa condição de um irmão que trabalha numa casa espírita vir trabalhar na casa espírita, não ler o Evangelho, não ter conhecimento do Evangelho e não fazer o Evangelho no seu lar. Isso é uma incoerência, porque nós não estamos nos protegendo nem dentro e nem fora da casa espírita. Por isso, nós corremos o risco da fascinação, né? De estarmos achando que agora eu sou o médium e eu que sou o bom e eu que faço e que desfaço do jeito que eu quero. Por conta desse afastamento das orientações do Cristo. Nós temos que estar junto com Jesus o tempo todo. Então ele diz assim, né? O Evangelho será agora e sempre a base da prática mediúnica. Médium, como já foi dito, tem muitos. Mas todos estão, né, com a base do Evangelho, seguindo a base do Evangelho? Essa é que é a questão.
Quanto mais espiritualizado o médium e mais consciente, né, cônscio, ele está dizendo aqui, de sua responsabilidade ante a tarefa sagrada que o Pai Celestial lhe concede, mais rico em possibilidades de engrandecimento da própria alma e do benefício aos desalentados do caminho evolutivo. Então, mais uma vez, né, ele está dizendo, quanto mais espiritualizado e mais consciente o médium for, melhor será o trabalho desse médium na casa e também na sua vida cotidiana. Ou seja, o médium tem que estudar, o médium tem que procurar saber das coisas, tem que entender os processos, tem que entender os fenômenos espirituais para que nós não sejamos joguete nas mãos de irmãos não tão bom intencionados assim, e também para que nós saibamos conversar com aqueles que chegam na casa em busca de consolo, em busca de alento, em busca de cura. Porque se nós não estamos orientados espiritualmente, se nós não estudamos, não buscamos essa orientação, como que nós vamos ajudar? Como? Mesmo que nós sejamos uma ferramenta mediúnica bem já desenvolvida, se nós não tivermos essa condição de estudo, de conhecimento e de aprendizado e o Evangelho como base para nos orientar, como nós vamos poder ajudar? Esse é o problema, né? Que muitas casas enfrentam, né? Sem as orientações devidas. Síntese dos principais objetivos da prática mediúnica com Jesus. Eu vou sempre enfatizar nessa aula essa questão de estarmos com Jesus. Porque, para mim, né, como médium e como pessoa, no meu dia a dia, eu não consigo ver as coisas sem Jesus. Eu não consigo fazer as coisas sem pensar em Jesus ou sem agradecer a Ele pela oportunidade que nós estamos recebendo aqui. Porque, como o Sr. Manuel já falou aqui na casa algumas vezes, nós estamos recebendo a última oportunidade de reencarnação e de aproveitamento da nossa reencarnação, porque nós não estaríamos aqui nesta encarnação na Terra se Jesus não tivesse intercedido por nós, se Ele não tivesse feito com que nós estivéssemos aqui hoje. Foi por Ele que nós chegamos na Terra, na encarnação na Terra, porque nós fizemos muita coisa errada por aí, né? E poderíamos estar em condição muito pior do que estamos hoje se Ele não estivesse interferido, né, em trazer todos nós para cá. O Sr. Manuel já falou isso aqui na casa, né? Então, a síntese dos principais objetivos da prática mediúnica com Jesus. Para os encarnados, cooperação com encarnados e desencarnados, ou seja, nós trabalhando na casa espírita vamos trabalhar tanto com os assistidos que chegam na casa em busca de socorro, quanto com os desencarnados que chegam na casa em busca de socorro também, que é o trabalho que nós fazemos aqui de quarta e sexta e sábado, né? E com os encarnados, o trabalho da palestra, de orientação na palestra, baseado nos ensinamentos de Jesus, e também com a cura dos seus problemas, das suas dificuldades, não é? E orientando sempre que a responsabilidade da própria cura é de cada um. Para os desencarnados, preparação de felicidade para os que tiverem que reiniciar o aprendizado pela reencarnação. Então, os desencarnados, com responsabilidade, né, com o trabalho de Jesus, o que eles vão fazer? Eles vão nos orientar no reinício das nossas reencarnações, né, para que nós possamos aprender melhor, nos comportarmos. Eles vão nos trazer de volta para a reencarnação com as orientações devidas que precisamos ter, com os irmãos que vão nos apoiar, com os irmãos que vão nos auxiliar, que vão nos amparar na nossa encarnação. Então, a responsabilidade deles é na preparação da nossa felicidade, né, para que nós possamos ter um caminho mais leve, porque vamos passar por dificuldades, mas vamos estar apoiados por eles, que estão sempre, porque nos amam demais, e quem ama não quer ver o seu ente querido sofrendo, então eles vão estar aqui, nos amando e nos amparando o tempo inteiro. Então, ou seja, nós, para os nossos irmãos espirituais que estão nos amparando na nossa
encarnação, somos os seus entes queridos que saíram da espiritualidade para fazer uma viagem de 50, 70, 60, 80 anos, no máximo 100 anos aqui no planeta. E eles vão estar nos orientando e ansiosos para que nós possamos voltar melhores. Podemos notar, por esse estudo, que o serviço mediúnico beneficia não só a encarnados e desencarnados, oferecendo-lhes oportunidade de trabalho, como também o próprio médium, pela consequência advinda do seu devotamento e da sua perseverança. Ele está dizendo para nós, Martins Peralva, que assim, notamos aí pelo estudo do livro, do André Luiz, que todo esse trabalho mediúnico, serviço mediúnico, ele não ajuda só o encarnado e o desencarnado, mas também o médium que está fazendo esse intercâmbio. Por quê? Porque é ele quem vai transmitir as mensagens. É o médium encarnado que vai trazer toda esse conhecimento da parte espiritual para todos os outros que estão precisando de receber para toda a humanidade, Então ele está dizendo aqui, pela consequência advinda do seu devotamento e da sua perseverança. Então, se o médium é um médium que trabalha, que se preocupa em estudar, em ter conhecimento, se preocupa com a sua ética, com a sua moral, que também está sempre baseando o seu trabalho mediúnico sobre os ensinamentos de Jesus, esse médium, ele recebe muito por isso, Ele está trabalhando na sua própria melhora e evolução espiritual. Cogitamos do médium bom, isto é, daquele que, afeiçoando-se ao bem, melhora-se a cada dia, e a cada dia se instrui. Ou seja, o médium bom, ele vai se afeiçoando ao bem, o trabalho no bem é o objetivo dele, E a cada dia ele vai se instruindo mais, ou seja, ele vai estudando, vai buscando mais conhecimento para que esse trabalho se torne cada vez melhor. A fim de se tornar capaz de filtrar do céu o que significa luz e paz, reconforto e esclarecimento para encarnados e desencarnados. Ou seja, quando o médium é instruído, ele é bem orientado e segue essas orientações, ele tem a capacidade de filtrar as mensagens que chegam. O médium é responsável por isso. O médium não pode passar qualquer mensagem. Ele tem que filtrar. Será que essa mensagem ela veio mesmo de um espírito melhor? Ou será que ele está vindo de um espírito que não é tão bom assim? Vai depender do conteúdo dessa mensagem, E o médium bom, ele faz esse filtro, Que ele diz aqui, que é um filtro do céu, ou seja, um filtro da pátria espiritual, das mensagens que vêm da pátria espiritual para nós. E ele está dizendo também que o médium vai saber diferenciar o que significa luz e paz, reconforto e esclarecimento. Então, ou seja, a mensagem, dependendo do conteúdo que a mensagem está trazendo, ele sabe se essa mensagem pode ser ou não passada adiante. E ele vai fazer esse filtro, Isso acontece aqui na casa também, nas psicografias e na psicofonia, quando os médiuns percebem que uma palavra ou uma frase não cai muito bem ali naquele contexto, o médium faz esse filtro, É a responsabilidade do médium. Médium bom ajuda, bom médium deslumbra. Então, nós temos que ser médium bom e não bom médium. Tem uma diferença, Médium bom é aquele que reconhece nos ensinamentos por ele recebidos ensejos à sua própria renovação, ao invés de pretensiosamente atribuí-los a outrem. O médium bom, meus irmãos, é aquele que é capaz de saber que aquilo que está sendo dito vai auxiliar o próximo, vai socorrer o próximo de fato, vai acolher. Ele tem esse discernimento e também ele sabe que esse trabalho vai beneficiar a ele também, que a mensagem que ele vai passar para frente não vai socorrer só o desesperado, mas vai socorrer a si próprio,
porque vai ajudar na sua renovação espiritual, na sua evolução espiritual, por conta da mensagem que ele está recebendo. Se ele consegue fazer, né, essa triagem aí das mensagens, ele deixa de receber mensagens de irmãos que não são bem intencionados. Ele passa a receber só mensagem de irmãos responsáveis por nós, que trabalham no bem o tempo inteiro, porque esse médium está preparado para isso e ele consegue filtrar, né? Ou seja, ele consegue afastar as mensagens que não são benéficas para ele e para nós, para a humanidade. Os grandes instrutores espirituais utilizam-se dos médiuns para a transmissão de mensagens edificantes. É aquilo que nós acabamos de dizer. Os instrutores espirituais, os que trazem as mensagens edificantes para nós, eles se utilizam de nós, os médiuns que trabalham na casa, nas casas espíritas, não é? Médiuns que estão sendo amparados por uma entidade, como a Associação Espírita Seara de Jesus, onde tem todo um amparo que ele pode trabalhar com segurança. Porque esse trabalho ele não pode ser feito em qualquer lugar. Ele não pode ser feito na nossa casa. Ele não pode ser feito na rua, ele não pode ser feito de qualquer forma, porque dentro da casa espírita tem o amparo da espiritualidade, tem a equipe espiritual que está ali trabalhando com o médium, orientando naquela transmissão que está sendo feita das mensagens. Então ele não tem o risco de errar ali, não é? Porque ele já está propenso ao bem, ele já está procurando se melhorar, estudando, se orientando, se amparando dentro do Evangelho de Jesus, e ainda tem o amparo da casa espírita. Se a casa espírita é uma casa séria, né? Ele tem esse amparo ali da equipe espiritual que trabalha dentro dessa casa. Tudo isso pode o mediunismo conseguir se o pensamento de Nosso Senhor, repleto de fraternidade e sabedoria, for a bússola de toda a realização. Olha, não temos como fugir da questão evangélica dentro da mediunidade. Não é? Então ele está dizendo aqui, tudo isso pode o mediunismo conseguir se o pensamento de Nosso Senhor estiver junto, dentro do nosso coração, se ele for a bússola do nosso caminho, se ele for a luz que ilumina, que nos orienta para o caminho do bem. Né? E quando ele fala aqui Nosso Senhor, lembrei do Chico, que Chico se referia a Jesus sempre como Nosso Senhor. Né? Então, é isso, meus irmãos. Chico trabalhou orientado pelo pensamento de Nosso Senhor. Por isso realizou esse trabalho grandioso e é referência no mundo inteiro como o melhor médium, o maior médium que já existiu na Terra, com toda a sua humildade, com todo o seu amor, com toda a sua paciência. E quando falamos de maior médium, falamos disso, de toda a sua capacidade de ter Nosso Senhor como seu orientador e de toda a humildade e amor que ele dedicou ao próximo. E não de exaltar ele como ser melhor do que outro ser humano, mas nesse sentido do amor ao próximo, da humildade e do entendimento da mensagem de Jesus. Por isso foi um médium que trabalhou tanto e que transformou a ideia da mediunidade, né? Que mudou o conceito de ser espírita, que mudou o conceito de transmissão de mensagens espirituais para nós, né? Começou isso lá com Kardec, depois continuou com os médiuns que foram vindo depois dele, e aqui, né, contemporâneo a nós, Chico Xavier. Então, e temos ainda Divaldo, né, que ainda está conosco, que também tem esse mesmo prisma, né, de trabalho mediúnico, que é um trabalho com Jesus. E aqui vamos receber uma orientação vinda da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é riquíssima em mensagens, em orientação para quem trabalha na casa espírita e para quem trabalha no bem, né? Mas para nós que estamos trabalhando na casa espírita, é um amparo muito grande as mensagens, as orientações que estão ali dentro da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que ele diz para nós. No intercâmbio espiritual,
A moeda circulante é o amor. Qual foi a lei que Jesus trouxe para nós? A lei de amor. Ele não destruiu a lei de Moisés, mas ele edificou a lei de Moisés, trazendo para nós a lei de amor. Amar ao próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a lei maior, né, que nós temos para seguir é a lei de amor. Jesus estará sempre em qualquer lugar onde se exaltem o bem e a sabedoria. E não podia deixar de ser assim, uma vez que o suave amigo nos afirmou incisiva e categoricamente: onde estiverem reunidas 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei no meio delas. Tem como nós abrirmos os trabalhos dentro de uma casa espírita, um trabalho mediúnico, sem estarmos com Jesus? Sem estarmos orientados pela lei de amor que ele nos trouxe? Não tem. Então, seguimos com Jesus. Continua aqui ainda. Este controle universal é uma garantia para a humanidade. Ou melhor, é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contrárias. Gente, não tem um controle maior do que os ensinamentos de Jesus para nós, não é? E ele está falando aqui do Espiritismo, por quê? Porque essa é uma introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e porque a doutrina espírita não tem digital humana, né? Não tem digital nossa, encarnados. A digital dessa doutrina é totalmente espiritual. Né? Quando eu falo humana, é uma colocação não tão certa, porque somos todos humanos, encarnados ou desencarnados, mas assim, não de nós encarnados, não é? A digital é espiritual. O dirigente é Jesus. E os espíritos que nos trouxeram essa doutrina são de alta hierarquia, não foi qualquer espírito, não é? Então, ele está dizendo aqui que o Espiritismo anulará todas as teorias contrárias ao que está na doutrina. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade. O que faz o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que ele contém, do que eles contêm, né? Do que os livros contêm, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Ou seja, essa formulação da codificação do Livro dos Espíritos e dos Médiuns e de toda a codificação, ela só fez sucesso porque não foi um único médium que ditou que recebeu as mensagens ditadas pela espiritualidade. Ou seja, vários médiuns de vários pontos do universo, né, da Terra, vieram com as mesmas mensagens recebidas. E essas mensagens enviadas por Kardec faz a triagem dessas mensagens e percebe que tem fundo de verdade em tudo que está recebendo, porque não é um único médium, porque se um único médium recebesse toda a codificação, poderia sim ter aí a corrupção, né, dentro das mensagens, ou seja, a distorção das mensagens poderia acontecer, porque um único médium estaria recebendo toda a orientação da espiritualidade. Por isso os espíritos trouxeram mensagens por toda a parte da Terra para que fosse compilado dentro da nossa codificação espírita. E não houvesse nenhuma dúvida, né? Vamos lá. Tá faltando aqui Aqui. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Por isso, encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte. Ou seja, como eu acabei de falar, né? A via mais rápida para chegar toda a revelação, né, do Consolador prometido que Jesus nos trouxe,
que ele nos prometeu lá há mais de 2000 anos atrás, que ele disse que não nos deixaria sozinho e que nos enviaria o Consolador prometido, ele volta para nós através da doutrina espírita, né? Que é essa revelação através dos espíritos, por manifestações por toda a parte da Terra. Então Deus faz isso porque ele já havia colocado na reencarnação irmãos com capacidade mediúnica de receber essas mensagens que o Cristo traria para nós, depois com a sua equipe espiritual que governa a Terra. Para que nós tivéssemos a oportunidade de nos melhorar mais uma vez, não é? Ele nos trouxe para a Terra, nos dando a última oportunidade de nos melhorarmos, e nós estamos reencarnando aqui há milhares e milhares de anos, e depois disso, não satisfeito só com a primeira oportunidade que ele nos deu, ele ainda nos trouxe a codificação espírita, que é o Consolador prometido, que é a terceira revelação, né? Então Deus, ele é tão benevolente conosco e tão amoroso que ele não nos abandona nunca. Por mais que a gente cometa erros, por mais besteira que a gente faça, por mais atrapalhado que a gente seja, Deus está sempre nos enviando alguém ou alguma mensagem para nos orientar. Nós só precisamos interpretar essas mensagens, né? Esses sinais que estão chegando para nós. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos ter em mente, que nós não estamos aqui sozinhos. Nós não estamos aqui como massa de manobra. Não, nós estamos aqui para termos consciência da nossa existência, para aprendermos junto com a codificação espírita de como nos transformarmos, de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas que nos traz benefício, que traz benefício a nós mesmos e ao próximo, aquele que vive conosco, aquele que nos procura buscando auxílio. Então nós estamos aqui, meus irmãos, não por acaso, nós não caímos aqui de paraquedas, nós não estamos na casa espírita porque ficamos doentes e precisamos de tratamento e depois gostamos e ficamos aqui, não, tem um propósito para isso. Deus nos coloca com um propósito nos lugares. Ele nos coloca para florescermos onde nós estivermos plantados. Ou seja, nós temos que florescer na onde nós fomos colocados para trabalhar. O nosso trabalho tem que ser feito com amor e misericórdia. Nós temos que trabalhar pensando que o grande orientador e que o grande benfeitor é Jesus. Que ele simplesmente utiliza a nós como ferramenta de trabalho para ajudar o próximo, para melhorar o próximo, para cuidar do próximo, não é? Ele falou que aquele que amparar um de meus pequeninos, a mim está amparando. Aquele que der de comer, aquele que tem fome, é a mim que está dando. Então, tudo que Jesus falou para que nós pudéssemos ter um norte, uma orientação na nossa jornada, meio que a gente deixou de lado por um tempo. Não é? Caminhamos meio que rebeldes por aí por muito tempo. Então agora é hora de voltar, de nós voltarmos para o princípio, de nós voltarmos para a unidade que é Deus. Porque Jesus, ele é o nosso mestre, ele é o nosso governador espiritual, mas ele só trabalha através das condições e das ordens de Deus, né? Das orientações que Deus dá a ele. Né? Deus é o grande criador de tudo, ele é causa primeira de todas as coisas, como diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então é ele que orienta todos os espíritos que trabalham dentro do bem, na unidade do amor e da paz universal. Então nós não podemos sair disso. E isso estava dentro da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam que vocês vão encontrar mensagens muito edificantes lá. E aqui, para finalizar, vou deixar uma pergunta, né, para vocês. Não tem, como sempre a gente fala, não tem resposta certa ou errada, mas é dentro daquilo que você entendeu, né? Agora, com todo esse conhecimento que nós acabamos de ter dentro dessa aula, né, do livro do Martins Peralva e do livro No Domínio da Mediunidade,
Você acredita que pode existir mediunidade sem Jesus? Seja bem sincero. Sem Jesus, a mediunidade pode ser uma ferramenta de auxílio ao próximo? Ou de auxílio a nós mesmos? Sem essa orientação, sem essa bússola de orientação que é Jesus? Nós podemos trilhar no caminho do trabalho espiritual sem estarmos pautados dentro dos ensinamentos do Cristo? Esta é a grande questão para nós, médiuns que trabalham em casa espírita. Porque aqui, meus irmãos, nós não estamos falando da mediunidade que existe em todo o planeta, em toda a humanidade. Não, nós estamos falando aqui da mediunidade de trabalho dentro de uma casa espírita. Os espíritas, os médiuns, estão trabalhando dentro da casa espírita, orientados pelo Evangelho de Jesus? Somos trabalhadores do Cristo? Somos as ferramentas que o Cristo utiliza para transmitir as suas mensagens? Então, se sim, ótimo, que bom para nós, né? Se não, vamos voltar, dar um passinho para trás e começar de novo, seguindo a orientação do Mestre. E com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido de grande ajuda para todos nós. Eu aprendi muito com a montagem dessa aula e acredito que todos nós vamos sair melhores daqui hoje com essas orientações. Que vocês tenham uma ótima semana, que Jesus seja sempre a nossa bússola e que o nosso Pai Maior nunca nos deixe de enviar esses irmãos magníficos para nos orientar com muito amor e carinho e que nós possamos despertar cada dia mais, colocando mais conhecimento e mais aprendizado em nossa vida, para que nós possamos sim ser de fato uma boa ferramenta de trabalho para o Cristo. Que assim seja. Graças a Deus.